Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos lá, porque nós estamos com o doutor Wimmer Botura, que é psiquiatra, psicoterapeuta e presidente do Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Boa tarde a você, ao ouvinte da Jovem Pan. Doutor, eu tenho uma situação que, obviamente que os médicos podem olhar isso de uma maneira clínica, mas o que as pessoas veem, às vezes, nas ruas, sobretudo nessa região de consumo de droga a céu aberto, como é a Cracolândia, ou qualquer outra região adjacente, esse é um fenômeno de São Paulo, este caso da Cracolândia, mas a gente tem outras Cracolândias menores pelo país também. É de que aquilo é completamente a deterioração do ser humano. E aí, obviamente, tem essa internação involuntária. Qual é a sua opinião, doutor? Porque aquilo do jeito que está e com tudo que já foi feito, parece que não deu certo. A internação, digamos, é a medida mais recente para tentar resolver aquele problema. Qual a sua opinião, doutor? Vamos entender o assunto mais a fundo aqui. É o seguinte, nós estamos falando de uma escolha entre o péssimo e o ruim. A internação involuntária seguramente é ruim. Mas a não internação, a manutenção daquele estado é péssimo. Então, nesse aspecto, e a gente tem que tomar cuidado também com o aspecto chamado generalização, porque ser favorável à internação involuntária não quer dizer que tem que internar todas as pessoas. Precisa ter uma especificidade de diagnóstico, especialistas com prática para fazer a diferenciação. Nesse aspecto, não há dúvida que a internação involuntária ela acaba sendo útil. Ela é útil. Agora, ela não é perfeita, porque nós sabemos que o índice de recuperação de dependentes é muito baixo ainda. Então, existirão muitas reinternações, pessoas que se internaram e não deram certo, mas existem as que dão certo. E aqui vale a pena mais um comentário sobre o erro. Existe um psiquiatra inglês chamado Edward de Bono que pesquisou sobre erro e separou aqui dois tipos de erros aqui, o erro de ação e o erro de omissão. O erro de ação é inerente à ação. Então, quando nós intervimos e internamos voluntariamente pessoas, podemos errar. Mas os acertos não são contabilizados, os erros são contabilizados. E o erro de omissão qual é? É não fazer nada, é um erro que não aparece, mas é muito mais frequente e muito mais danoso. De alguma forma, as cracolândias que existem por aí são consequências dos erros de omissão. Sim. Doutor... Que às vezes se baseiam no erro de ação para justificar a omissão. É importante que haja a internação involuntária. Tá, porque, doutor, o que nós temos é um caso... Quando eu falo de degradação humana, eu estou falando talvez do estágio mais baixo de que o ser humano possa viver. A boa parte daquelas pessoas não tem consciência do que está fazendo. E pioram qualquer nível de consciência que tenham quando estão sob efeito de uma droga. E nós estamos falando também do aspecto criminoso que tem naquele meio. As pessoas não estão negociando um medicamento que é vendido numa farmácia. Elas estão negociando uma droga que é vendida por um traficante, que também, obviamente, faz parte de toda uma rede criminosa. Eu uma vez perguntei a um promotor que era contrário a isso, qual era a solução que ele tinha, um promotor público que dizia que não, que as pessoas têm liberdade de ir e vir. E alegou, eu falei, tá, mas quem tem liberdade de ir e vir é quem tem, obviamente, condição de fazer algum julgamento. Eu fico imaginando que tipo de julgamento uma pessoa que está sob efeito de droga e, obviamente, é viciada, ou seja, tem um problema extremamente sério, e como é que a gente não vai fazer nada? É porque o senhor fez uma menção entre o ruim e o péssimo, é isso? Foram as expressões que o senhor usou, né? O que nós vivemos até agora foi um completo estado de omissão. Eu tenho pessoas que têm problemas mentais na rua e elas vivem assim e parece que não pode fazer nada porque a família não solicitou, mas e ela vai ficar na rua? Pois é, mas então, a omissão é mais simpática, ela engana melhor, né? Agora, quanto à liberdade, é o seguinte, todos nós temos liberdade de ir e vir. Agora, vamos entender o que é liberdade e o que tira a liberdade. Liberdade é a pessoa que pode fazer opções, pode fazer escolhas, que tem independência. Quando eu estou diante de uma pessoa que é dependente de alguma substância e de algum fornecedor, eu não estou diante de uma pessoa que está no exercício da sua liberdade.
A palavra dependência e a palavra liberdade não cabem no mesmo espaço. Não é? Todo dependente é um ser que não é livre. Então, esse argumento da liberdade é furado, é equivocado, porque é que eu digo, dependência é dependente. Quem é dependente não é livre. Pronto, simples, não é? Ele não tem escolha. Doutor, o senhor falou que boa parte dos casos, seja voluntária ou involuntária a internação. Eu tenho 2 últimos questionamentos, por gentileza. O senhor acha que tem que aumentar? Porque se eu tenho uma pessoa que está no espaço público e ela está fazendo mal a si própria, porque obviamente ela perdeu completamente a razão e o livre-arbítrio, e ela é dependente não só da droga, como de um traficante, que obviamente não tem nenhum interesse de cidadania ali naquele momento. O senhor acha que neste caso o Estado deveria ter o direito, olhando obviamente um profissional da Prefeitura, do Estado, que consiga vislumbrar ali, independentemente da posição da família, aumentar essa internação involuntária? E aí é outra questão que eu queria lhe perguntar também. Por que há muitas recidivas? Há problemas no tratamento? Ele precisa ser modernizado? Ou é um problema realmente grave que a medicina não conseguiu solução para todos os casos ainda? Bom, são 2 perguntas, né? Vamos lá. Primeiro, em relação ao Estado ter esse poder de intervir. Olha, eu tenho muito medo quando se dá autoridade ao Estado para intervir de uma forma genérica. Né? Então, sinceramente, eu fico em dúvida se eu sou favorável ou não a essa intervenção do Estado. Acredito que precisa existir mais pessoas envolvidas nessa decisão. Porque é importante entender o seguinte: os casos de dependência existem especificidades que o especialista tem que intervir nisso, porque é quem sabe separar as especificidades. Segundo, quanto à recidiva, ela é muito frequente. Aliás, eu entendo que, infelizmente, a gente fracassa mais do que tem êxito nos tratamentos das pessoas, ainda hoje. Já melhorou muito, mas ainda é bastante complexo obter um bom resultado. Eu entendo que aqui tem 2 aspectos. Nós tratamos como dependência química, o que em grande parte das vezes é um equívoco. Na verdade, a dependência é psicológica. A pessoa fica 4 meses internada, 6 meses internada sem uso da droga e quando sai procura novamente. Ela não está sob efeito da dependência química ali, ela está sob efeito da dependência psicológica. Então, a abordagem aos tratamentos já começa errada quando não considera os aspectos psicológicos e sociais. Por isso que os tratamentos implicam envolvimento de família, em aconselhamento parental, mais do que simplesmente a internação e das drogas. Então, é importante entender que as recidivas existem até porque nós ainda conhecemos pouco sobre esse assunto. Doutor Wimmer Bottura... Eu participei de inúmeras campanhas de prevenção a drogas, inúmeras, que pareciam sucesso. Todas fracassaram. Não só as que eu participei, como as que eu não participei. No começo, a gente estava preocupado em prevenir a maconha e o crack era uma coisa periférica. Sim. O Brasil era passagem de cocaína, nem era um grande consumidor. Hoje, a maconha está institucionalizada, a cocaína está institucionalizada. Sim. E o crack está invadindo tudo. Ou seja, nós fracassamos na prevenção. Eu digo a universidade, o médico, pois não, né? Nós fracassamos muito nos tratamentos ainda, embora tenhamos aprendido com o tempo, já somos melhores do que fomos. Doutor Bottura, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras sobre este tema. Boa tarde ao senhor, hein? Eu agradeço a oportunidade, obrigado a vocês, até a próxima.